Sejam todos bem-vindos a mais um programa Descomplica aqui comigo, Alessandra Santos. Fique até o final, já ative o sininho, comece a nos seguir, já compartilha que, olha, hoje vai ser bênção, viu? Hoje vai ser bênção. Roda a vinheta, que daqui a pouquinho, já a gente volta. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Vamos começar falando deles, né? Ele que é o Despertar para uma Vida Plena, É Possível, Você Merece, o A Decisão, que estão disponíveis nas livrarias da Vila do Shopping Pátio Batel e nas livrarias Curitiba, de todos os shops, e também no site da Livrarias Curitiba. E ele, que é o presente mais lindo que o Senhor me deu, que é um livreto de bolso, esse não tem à venda. Então, se você é de Curitiba e quer receber o seu exemplar, quer recomeçar, está passando por provas e lutas, eu também passei e eu sei como que é. E o Senhor me deu ele de presente para abençoar a sua vida. Então, a minha empresa, a Cronos Metal, fica aqui no Boqueirão. Entra no nosso direct lá e que eu vou passar para você aonde ele está disponível para você ir lá retirar o seu. Se você está sem esperança, se você já pensou que por algum motivo não dá mais, que você não suporta mais, eu vou te dizer. Quando Deus quer, não tem que não queira, e não importa o quanto você está cansado, Deus ainda escreve novos começos, tá? Seja muito bem-vindo, compartilha esse programa que hoje eu terei a alegria, a honra, porque esse convidado, a agenda dele é bênção, viu? É bênção. Mas ele reservou um tempinho para estar aqui com a gente, para abençoar a nossa casa, o nosso estúdio. E eu tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos ainda mais cercados pelo Espírito Santo, pelos anjos do Senhor. E daqui vai respingar em você, viu? Porque nós só fazemos coisas para transbordar, tá? Então seja muito bem-vindo, Deus abençoe e fique com a gente até o final. Pastor Jarmuth, graça e paz, alegria imensa. Você não tem noção de como eu estou feliz e honrada, né? Desde quando eu recebi o retorno da pastora Débora, que o senhor tinha aceito, isso engrandeceu e me fez sentir mais importante do que eu sei que eu sou, né? Perante os olhos do Senhor. Mas ter, né, um homem tão de Deus mesmo, tão cheio de compromissos, e estar aqui na nossa humilde casa. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa Descomplica, aqui com a Alessandra Santos. Alessandra, obrigado, antes de tudo, pelo carinho, pela maneira tão honrosa, por tanta deferência. Eu me sinto, assim, muito honrado, viu? Para mim é um prazer estar aqui. A Débora tem um carinho muito grande por você. Você tem sido uma bênção para a nossa igreja. Amém. E eu me lembro o dia do seu batismo. Foi um dia muito especial. Foi, para mim foi. Igreja. E você tem sido, de verdade, uma serva de Deus. Amém. Deus tem cumprido na sua vida os planos dele. Eu tenho certeza que é só o início. Amém. De muitas coisas que Deus fará. E eu estou aqui como seu pastor, estou aqui como convidado. Eu espero que essa seja uma dentre outras vezes que eu estarei aqui. A agenda, o tempo é uma questão de priorização, né? A gente sempre tem compromisso, mas a gente consegue sempre se organizar. Você sabe disso, você também é uma mulher muito ocupada, você é uma empresária, você é uma mulher muito ocupada, mas a gente consegue sempre se organizar para atender pessoas queridas, pessoas que a gente gosta. E é muito bom estar aqui, de verdade, com você, falando aos seus espectadores, ao seu público, e de verdade espero que seja bênção e creio que será. Pastor Jarmuth, ele é Jarmuth Jordão.
Ele é o nosso pastor da nossa igreja, a Advec Curitiba. Aproveito e já faço o convite para você que não nos conhece ainda, já corre lá, você vê, observa aí nesses últimos 2 anos quanto o Senhor tem alcançado a minha vida com uma decisão, né? Então não espere mais tempo. Busque enquanto é tempo, né, pastor? É verdade. Enquanto é tempo. Hoje é o dia aceitável. Isso é verdade. Hoje. Eu sempre conto uma história, né? Que quando eu era criança, Alessandro, eu estava aprendendo a ler, né? E lá na minha cidade, lá tinha uma quitanda, né? Que tinha uma placa escrita assim, fiado só amanhã. E eu não entendia a piada, porque aquele estava escrito na placa, e eu imaginava que o comerciante, no dia seguinte, ele ia vender fiado, né? E eu li aquilo e falava, não, ele vai vender fiado amanhã. Hoje ele não vai vender fiado. Se alguém vier comprar fiado, hoje não, amanhã. Só que quando eu chegava amanhã, a placa estava escrito lá. Fiado só amanhã. Eu falava, não é hoje. É amanhã. Eu tinha 6, 7, eu estava aprendendo a ler. Eu comecei a ler com essa idade, né? 6, 7 anos. Fiado só amanhã. 3 linhas aquela placa. Eu me lembro até hoje. Na parede da quitanda, a gente chamava bodega. Bodega era o nome. Fiado só amanhã, fiado só amanhã. Até que um dia a ficha caiu, né? Assim, depois de algum tempo, a ficha caiu. Eu falei, tá escrito. Peraí, se tá escrito ali, esse amanhã nunca vai chegar, né? Porque tá escrito ali de forma que não vai apagar, é aquilo lá, fiado só amanhã. Significa que ele não vai vender fiado, né? Ele não quer vender fiado, porque o amanhã nunca chega. E existem pessoas que creem em Jesus. Existem pessoas que um dia tiveram um relacionamento com Jesus, mas parece que colocaram uma placa no seu coração e disseram assim, amanhã eu aceito Jesus. Amanhã eu volto para Jesus. Aí você fala, olha, você precisa crer em Jesus. Não, ele diz, eu creio, eu vou entregar a minha vida para Jesus. Amanhã. A igreja está em mim, isso eu escuto bastante. Mas eu vou ter um compromisso amanhã. Eu vou me entregar amanhã. E parece que como aquele comerciante colocou essa placa. E a verdade é que a gente não tem controle nenhum sobre o amanhã. A gente não tem controle nenhum sobre o daqui a pouco, né? A gente tem microvasos no cérebro. A gente tem... É tão complexo o nosso corpo que a gente pode cair da própria altura. Se um negócio desse aqui entupir, acabou pra gente. O futuro não está prometido a ninguém, né? Exato. Então, a gente só tem o agora. E hoje é o dia aceitável, diz a Bíblia. Esse é o tempo, esse é o momento. Hoje dá. Quem sabe você que está aí, nos vendo agora, Deus colocou você aí, porque esse é o tempo, esse é o momento oportuno que Deus está te dando, que o Espírito Santo está separando para falar contigo. Hoje, agora, abra o seu coração, receba Jesus como seu Senhor, ou reate a aliança com Ele, volte, procure uma igreja evangélica perto de sua casa, entregue o seu coração, volte urgentemente para Jesus antes que Ele volte para você. Volte para o teu lugar, né? Volte para o seu lugar. Hoje eu quero trocar uma ideia que eu como mulher, né, eu fui criada de uma forma, né? E eu tenho visto que as mulheres hoje têm perecido muito por falta de um entendimento dentro dos princípios bíblicos, né? E eu quero que o senhor comente, passe dentro das suas palavras, dentro da sua experiência, dentro de tudo do teu conhecimento, até esse tema, ele está dentro do teu livro, do teu próximo livro? Sim. Né? Que é A Urgência do Casamento. E o que eu vejo, pastor? Dentro da palavra submissão de uma mulher. Eu que fui criada por uma mulher que homem não manda, pode deixar que eu faço, absorva tudo, tenho que tomar conta do dinheiro, é eu que mando, eu que desmando, é eu que faço e desfaço. Eu fui criada dessa forma. Então, quando eu entendi ali esse contexto ali, a minha vida começou a ficar mais leve. Então, eu gostaria de colaborar com essas mulheres que têm carregado pesos desnecessários, sofrendo à toa e jogando contra o próprio time delas, que é a sua própria família. O que o senhor tem para dizer sobre isso, sobre a submissão da mulher? Esse é um tema muito interessante.
e muito mal compreendido. Quando Paulo diz assim, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, a maioria das mulheres, Alessandra, do século XXI, quando lê um texto desse, diz assim, poxa, Paulo é machista, a Bíblia é machista. A gente ouve muitas pessoas dizerem assim, a Bíblia tem que ser atualizada, né? A Bíblia tem que ser reformada, tem que ser adaptada à mentalidade. Não. Eu acho que a Bíblia é a verdade. Durante muito tempo, eu ouvi e repeti que a Bíblia se renova a cada manhã. A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não, isso não é verdade. A Bíblia não se renova a cada manhã, porque ela é a verdade. A verdade é eterna, ela é perfeita. E aquilo que é perfeito não precisa ser renovado. Ela é eterna e perfeita. Aquilo que é eterno e perfeito não precisa ser renovado. O que precisa ser renovado é aquilo que é passageiro e imperfeito, né? Então, as misericórdias de Deus, porque a gente erra, essas são renovadas sobre nossas vidas a cada manhã, mas não a Bíblia. A Bíblia é eterna. Então, a verdade bíblica é a mesma, sempre a mesma, né? Então, o que Paulo disse está valendo. Século XXI, século 31, século 51, está valendo. O que a gente precisa é entender isso, como você falou. O que significa essa sujeição? Nos dias de Jesus, havia um questionamento sobre a questão do divórcio, né? E quando Jesus foi responder isso, Jesus começou a responder com uma frase, dizendo assim, no início não era assim. Jesus aponta para o início, porque naquele tempo as pessoas estavam dando divórcio, estavam dando carta de repúdio, tendo mais de uma mulher. Mas Jesus disse assim, olha, no início não era assim. Esse não foi o plano ideal de Deus. Jesus leva os seus ouvintes a olharem para o início. E eu acho que olhar para o início é olhar para o ideal. Quando a gente olha para o ideal, a gente vai encontrar a resposta. Qual o ideal de Deus? E a partir do ideal, a gente vai conseguir entender o plano de Deus, porque Deus vai saber melhor do que nós, né? O fabricante da Fiat entende mais de Fiat do que qualquer motorista. O fabricante da Volkswagen entende mais de Volkswagen do que qualquer outra pessoa. Então, o Criador entende de ser humano mais do que qualquer um de nós, né? Essa é uma premissa. Então, quando Deus criou o homem para governar um jardim, né? Deus criou o homem para estar ali em domínio, em autoridade sobre um jardim que Deus criou para ele. E esse domínio era uma expressão do próprio Deus, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. Como Deus tinha autoridade sobre o universo, Deus também deu essa autoridade ao homem. Deus deu inteligência, como Deus é inteligente, Deus o fez santo. Mas quando Deus vê o homem só, Deus diz assim, olha, isso não é bom. Deus está dizendo, não é perfeito. Porque até aquele momento tudo era perfeito. Mas quando Deus vê o homem só, Deus diz assim, não é perfeito. Deus está dizendo, não está pronto, não está acabado, não está como idealizado. Por quê? Porque Deus nunca foi só. Deus não é um Deus solitário, ele nunca foi solitário. A própria palavra ali em Gênesis era deuses. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Veja, tanto o verbo é plural, como o pronome é plural. Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Deus vê o homem criado à sua imagem, um ser único, ele diz assim, não, isso não está bom. Qual foi a solução que Deus cria? A mulher. A mulher foi a criação para que o homem se tornasse perfeito. Por isso que quando Deus cria a mulher, Deus não diz que foi bom. A Bíblia diz, e viu Deus que era muito bom. Por isso que o homem difere dos anjos. Porque 1000 anjos são sempre 1000 anjos. 10.000 anjos
são 10.000 anjos. Os anjos não têm a imagem de Deus. Mas o homem pode ter a imagem de Deus porque, como o pai e o filho são um, o homem e a mulher, quando se unem no casamento, também se tornam um. Então, a ideia do casamento é a unidade. É a unidade. A mulher e o homem se tornam um no casamento, um só corpo. Deus falou isso. Eles se tornarão uma só carne. A mulher foi colocada ao lado do homem para se tornar uma só carne. Quando se torna uma só carne, se torna um só corpo. E um só corpo tem uma só cabeça. Veja, a cabeça foi colocada com a responsabilidade de comandar o corpo. E o homem assumiu esse papel. A Bíblia diz, por ter sido criado primeiro. A mulher não foi criada de forma inferior. A mulher foi criada de forma complementar, de apoio, mas não inferior. A palavra ali, que a Bíblia diz adjuntora, né, não é uma palavra auxiliadora, não é uma palavra de inferioridade. A gente, no português, né, a palavra auxílio, ajudadora, tem realmente uma ideia de secundário, né, de alguém inferior, mas não. Azer, a palavra hebraica ali, é uma palavra que apenas 2 vezes é empregada para a mulher. Todo o Antigo Testamento, essa palavra é empregada para Deus. Deus é nosso auxílio. Deus é nossa ajuda. A ideia ali é de complemento, é de força. Alguém que fortalece. Né? Deus não é secundário, Deus não é uma pessoa menos importante na história de Israel, na história do seu povo. Então a mulher, ela foi colocada como alguém que fortalece o homem, né? Como alguém que dá força ao homem. A mulher é a resposta de Deus para o homem. É a própria expressão de Deus para o homem. Só que o papel dela não é o papel de cabeça. Eles formam um só corpo. O papel dela é o papel de apoio. Por que nesses tempos atuais, onde deveria não estar tanto na desordem que está, por que então? Mas eu vou dizer por quê, eu vou chegar lá. Então, o homem foi criado para comandar, ok? E a mulher foi criada para apoiá-lo. Então, vamos lá. Pelo que o homem vive? O homem vive por um ideal. Adão, você vai cultivar o jardim. Adão, você vai dar nome aos animais. Então, o homem vive para isso, para ser o senhor do jardim. O homem vive por um propósito. Ele tem uma meta a cumprir, ele tem um trabalho a fazer, ele tem algo a realizar. Ele é o cabeça ali, ele é o senhor do jardim. E a mulher foi criada para quê? Para apoiar esse homem. Daí a palavra submissão. O homem tem uma missão e a mulher, submissão. Ela é tão inteligente quanto ele, ela é tão capaz quanto ele, mas quando ela se une a esse homem, ela vai pegar a missão dela e ela vai colocar a missão dela abaixo da missão desse homem, apoiar a missão desse homem. Daí a palavra submissão. Ela foi tirada da costela do homem, né? Essa ideia tirada da costela significa que ela não foi tirada do pé. Ou seja, submissão não significa que ela deve se anular, não significa que ela deve negar a sua capacidade, não significa humilhação. Ela não foi tirada do pé. Submissão não é ser pisada, não é ser humilhada, não é ser diminuída. O homem não deve usar a sua autoridade para anular a mulher. Não pode confundir autoridade com autoritarismo. A mulher também não foi tirada da cabeça. Não é para dominar, não é para competir com o homem. A mulher foi tirada da costela. Significa que ela foi tirada debaixo do braço para ser protegida. E ela foi tirada perto do coração para ser amada. Assim como o homem foi criado
para controlar, para dominar. A mulher foi criada para ser protegida e ser amada. Qual o sonho íntimo que tem no íntimo de todo homem? Qual o desejo de todo homem? Ser honrado. O homem, quando casa com a mulher, ele espera que essa mulher o apoie, que essa mulher o honre, veja ele como um líder e que o respeite e que o honre. E qual o sonho de toda mulher? Ser a única, ser amada, ser protegida, se sentir segura por esse homem. Tá, mas aí o que aconteceu? Esse era o vínculo perfeito, essa era a unidade perfeita. Se isso acontecesse, esse homem e essa mulher viveriam em unidade perfeita e eles transmitiriam a glória de Deus. Quando eles pecam, essa unidade foi afetada. Deus diz assim, olha, Deus diz para a mulher, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. A partir dali, o desejo, a palavra desejo, tem uma ideia conflitante. Porque hoje nós lutamos com o nosso desejo. Então, quando você vê Caim, Deus diz para Caim, olha, o desejo, o teu pecado bate a porta, mas você tem que dominar o teu desejo. A palavra desejo ali próximo, gente, porque o desejo agora é algo conflitante. Então a mulher, ela vai amar o marido, mas ela também vai querer controlar, ela vai querer manipular, ela vai querer dominar. E o homem vai dominar agora não pelo amor, mas pela força. Porque no início não foi dado poder ao homem sobre a mulher. Foi dado poder ao homem sobre a criação, sobre os animais, sobre a natureza. Mas eles foram criados juntos para dominar sobre toda a natureza. Mas agora foi dado poder sobre a mulher. E esse poder foi exercido agora, era exercido com força. Então, o que Deus está declarando ali, quando ele diz assim, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, Deus está dizendo que haverá conflito dentro do casamento. O pecado, então, gera conflito dentro do casamento. Mas Paulo chega no Novo Testamento e diz assim, olha, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos. A pergunta é, por que esse mandamento? Primeiro, Paulo está falando de um ideal de Deus. Porque o ideal de Deus é esse. O ideal de Deus é que viva essa unidade. Se não houver sujeição, nunca vai haver unidade. Porque um corpo que tem duas cabeças é um monstro. O corpo precisa ter uma só cabeça. Segundo, Paulo está tocando na ferida. Qual é a coisa mais difícil para um homem? É amar uma só mulher. Por isso que o único mandamento para um homem é esse. Você deve amar sua mulher. E qual o mandamento para a mulher? Sujeitar-se ao seu marido. Veja, a Bíblia, o Novo Testamento, não considera a mulher inferior ao homem. O Novo Testamento diz, portanto agora, não há grego nem judeu, nem homem nem mulher, todos são iguais perante Deus. Se uma mulher, Alessandra, disser assim, eu não quero me casar, eu quero ter um estilo de vida solteira, tudo bem. Ela não precisa se sujeitar a nenhum homem, porque a mulher, ela não é inferior ao homem em termos absolutos, assim. Ela não tem que sujeitar a nenhum homem porque ela é mulher, pelo fato dela ser mulher. A Bíblia não diz isso em lugar nenhum. Nós temos que nos sujeitar às autoridades. Nós temos que sujeitar a um patrão, a um chefe, por uma condição funcional de trabalho, né, relação de trabalho, ou a um pai, a uma autoridade civil, ou a um pai. Mas a um marido ou a uma pessoa só pelo fato de ser homem, não. A mulher é tão inteligente quanto o homem. A Bíblia fala em alguma parte que a mulher é obrigada a... Eu acredito que sim, de construir família. Mas tem algum lugar que fala que ela é obrigada a casar? Não. Esse é esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus para um homem, para a mulher, é ser feliz através do casamento.
Você pode construir uma vida sozinha, mas eu vou dizer para você, a solidão não é legal, né? A solidão tem suas dores. O casamento tem sua... Problema a gente sempre vai ter, né? A criança tem problema, o adolescente tem problema, o jovem tem problema, o solteiro tem problema, o casado tem problema. Quando a gente nasce, a primeira coisa que a gente faz é chorar. É um prenúncio de como será a vida. Então, a vida tem problema. Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas o ideal de Deus é viver esses desafios casado. Mas a pessoa pode dizer, não, eu não quero casar, eu não quero ter filhos. Nós somos livres para isso. Nós somos livres. Mas o ideal de Deus é o casamento, né? Quando uma mulher decide casar-se, aí sim, ela decide viver essa unidade. Essa sujeição nasce aí. E Paulo está tocando na ferida, porque o pecado trouxe consigo o orgulho, a competição, a vaidade. E a coisa mais difícil para uma mulher é, sendo tão capaz quanto o homem, sendo tão inteligente quanto ele. E eu sei que muitas das pessoas que estão nos vendo, o grande público aí, a maior parte talvez seja mulher, né? Vai saber disso agora. Na maior parte das vezes, são mais perspicazes, mais sensíveis, conseguem ver o que nós homens não vemos, por questão de sensibilidade. Às vezes vê que o marido está errado, ver algo que a gente não vê, porque tem um sentido que a gente não tem, e ainda assim, em algum momento, ter que se calar, ter que dar um passo atrás, para não bater de frente. Isso é algo muito difícil. Eu vejo nesse ponto aí, pastor, que tem algumas mulheres que elas jogam contra o próprio time, torce, ela sabe que vai dar errado, mas ela torce para dar errado para falar o famoso eu te avisei. Viu que eu estava certa, né? Você entendeu? Bem que eu avisei. Né, em vez de, às vezes, quebrar o orgulho, né, que é o mais difícil hoje, quebrar o orgulho, né, porque as mulheres de hoje, as mulheres modernas, elas estão mais fortes. As nossas avós foram criadas para cuidar de muitos filhos. Hoje, nós, mulheres modernas ali, que eu falo, que trabalha fora, tem as suas empresas, tem as suas casas, tem seus filhos, então é muita coisa ali que a gente tem que governar. Mas, assim, o que eu nesse contexto ali eu te avisei, ou da mulher moderna, só porque eu estou trabalhando lá fora, né, eu que mando. O que você me diz, assim? A independência feminina, a emancipação feminina, né? Realmente, o índio vai caçar, né? Vai pescar, a Índia ficava na oca, cuidando dos índios lá, né? Agora a Índia vai caçar também, né? A Índia vai pescar também. Mas ela diz assim, não, os peixes são meus, né? Os peixes que você, índio, pesca são para casa, mas esses peixes são meus. Ela se empodera, é um empoderamento, né? Veja, o fato da mulher ganhar mais, o fato da mulher ter o poder financeiro, estudar, tal, isso, de fato, é um desafio para o relacionamento. E é exatamente isso que eu estou falando. Como a mulher, tendo esse poder financeiro, tendo o poder do status social, que muitas vezes o marido não tem, como ela, dentro do relacionamento, deve se portar. Sabe, Alessandra, eu vi uma atriz de Hollywood uma vez, ela tinha ganhado 25 milhões de dólares num filme que ela tinha feito. Eu não vou falar o nome da atriz, não. Ela tinha ganhado 25 milhões. Faz muito tempo essa reportagem. Eu acho que se eu fosse converter isso hoje, seria talvez uns 50 milhões de dólares. Faz mais de década que eu vi essa reportagem. E a repórter perguntou para ela assim, ela é muito jovem ainda, qual o seu sonho? Uma atriz jovem, famosa, lindíssima e muito rica.
Ela disse: casar e ter filhos. E eu fiquei pensando naquilo. Eu falei: poxa, como é que uma pessoa famosa, rica, poderosa, que pode ter tudo que quiser, olha o sonho dela. É a menina que cresceu, que brincava de casinha, que brincava de família, que tem o sonho ainda de casar e de ser amada, de ter um lar, de ter uma família. Na verdade, toda mulher, não importa, é o que eu penso, é aquela Eva do jardim que quer ter esse paraíso. Qual seria o paraíso para um homem? Paraíso para um homem é esse lugar onde ele é honrado. Ele pode ser o presidente da empresa, mandar em todo mundo, mas ele chega no lugar onde ele não é honrado, onde ele é desrespeitado, aquele lugar ele é um homem infeliz, mas ele pode ganhar pouco. Ele pode não ser um cara, assim, desempenha um papel muito importante, mas quando ele chega naquela casa, a mulher o honra, a mulher o respeita, os filhos o amam. Esse cara, ele é um cara completo. Essa mulher também, ela pode ganhar bem, ela pode, sabe, ser uma pessoa de sucesso na sociedade, mas se ela não tem um marido que a ama, se ela não tem uma família, filhos, falta algo nela. Mas entrando no casamento agora, né? Geralmente sempre é as mulheres que dão o passo para ir para a igreja. Na minha casa, graças a Deus, quem deu o passo inicial foi o meu esposo. Então, desde quando ele deu o passo ali, o que eu fiz? Eu falei assim: Senhor, ele foi e ele gostou. Se eu não acompanhar, eu serei uma mulher tola. E comecei na outra quinta, eu já estava lá, porque chegaram encantados. Minha mãe é muito... Foi ele e a minha filha, a Brenda. Mamãe, lá é muito gostoso, mamãe, lá é isso. Aí eu pensei, falei: Senhor, se eu não for, eu vou agir como tola. E eu preciso ser sábia. Na outra quinta estávamos nós 4 lá. E desde então nós não saímos mais. Mas como ele foi o cabeça, ele fez o curso do Homem ao Máximo, que esse já está as inscrições abertas, gente. Quer saber mais? Chama eu lá no direct, que eu passo todas as informações. Esse é o curso que todo homem deveria de fazer e levar para o coração, levar a sério. Quando ele compreendeu, porque ele também foi criado de uma forma diferente. Então, não era porque eu não sabia fazer ou porque ele não sabia fazer. Mas quando nós entendemos, compreendemos, Deus abriu os nossos olhos ali, que ele entendeu qual que era o papel da esposa e que eu entendi qual que era o papel do marido. Que aí nós se unimos às forças. Então, e parou da queda de braço, porque eu mando mais, porque eu ganho mais, porque eu faço mais, porque eu sei mais, porque eu aguento mais. Então, eu vejo ali que algumas mulheres, em vez de gritar, em vez de falar manso e explicar, direcionar, ó, nós temos respaldo, tá, nas escrituras. Não estou falando porque mas assim, quando a gente vê um casal de sucesso que tem construído coisas, pode saber que ali habita o Senhor e que tem algumas regras que é seguida. Porque o Senhor não fica com as mãos aonde não tem o Espírito Santo, onde a graça não está. Né? Então, dentro da minha casa, eu passei por uma transformação que foi os dois, não foi um só. Né? Foi ele deu o passo como cabeça e eu comecei a seguir junto. Então, quando ele entendeu ali o que era a submissão que ele veio passar para mim, eu pergunto para ele. Eu falei assim: não, mas você que vai mandar em mim, você vai mandar no meu dinheiro, você vai mandar nisso, eu não vou poder fazer isso, não vou poder. Aí, mas só que ele teve calma para me explicar. Ele teve amor para me explicar, né? E eu, aos poucos, fui entendendo. E aí Deus foi abrindo a mente. Abrindo, porque tem um entendimento verdadeiro que não está escrito em lugar nenhum. É o Senhor que vai trabalhando através do Espírito Santo, né? É verdade. Você está falando como aconteceu com você. Existem muitos arranjos dentro de um casamento. Uma coisa interessante é o seguinte: a autoridade, a cabeça é sempre do marido. Mas a liderança e a autoridade são coisas distintas. Às vezes a mulher é mais líder que
que o homem. E isso complica. O espírito de liderança da mulher é mais aflorado. Aí esses arranjos vão modificando conforme cada casal. Alessandra, aí essa submissão fica mais difícil ainda. Porque é o seguinte, o homem foi feito para comandar, não é isso? Para determinar o alvo, tomar a iniciativa, a proatividade, e a mulher para apoiá-lo. E quando esse homem não tem proatividade? E quando esse homem não tem projeto? E quando esse homem não determina o rumo? A mulher que tem projeto, a mulher que quer avançar, a mulher que quer crescer ao lado desse homem, como é que fica? Ela fica perdida. Por isso que as mulheres não podem casar, sair casando com qualquer um. Ore, né? Peça direção, porque o Senhor deu para mim lá atrás, e eu não era batizada ainda. É verdade. Então, eu pedia muito, assim, para que o Senhor me preparasse alguém que viesse somar a minha vida. Vamos pensar em alguns arranjos aqui? Vamos pensar em alguns arranjos. Vamos lá. Eu tenho muito medo de ser determinista, ser dogmático. Né? Eu não quero ser dogmático. Eu vou dizer assim, pode ser, pode não ser. Eu falo muito com a minha experiência. Né? Eu estou sendo empírico aqui, eu não estou sendo determinista. É o que eu vejo, é a minha experiência. Às vezes eu vejo uma mulher assim, falando muito alto, né? Uma mulher de um temperamento muito forte, uma independência financeira e tal. E eu vejo que essas mulheres às vezes ficam solteiras. Elas têm dificuldade de casar. Porque amedrontam os homens. Amedrontam os homens. Os homens olham para essa mulher e falam, essa mulher é temperamento muito forte. Quer mandar, é mandona. Né? Chefe, chefona. Tá. Essa mulher, vamos lá, de uma maneira geral, eu fico muito temeroso de parecer preconceituoso. Não quero ferir ninguém que esteja nos vendo. Essa mulher vai casar com 2 tipos de homens. Tá? Primeiro homem, macho alfa. Porque esse seria o ideal bíblico. Um homem alfa, um homem que é homem. Um homem que comanda. Um homem que manda. E é o que a mulher quer. O que a mulher quer? Ser amada, ser protegida, ser cuidada. A questão é a seguinte, essa mulher dá conta? Essa mulher consegue? Porque essa mulher, a tendência é que ela consiga um homem mais calmo, mais pacato, mais banana. Uma mulher que diz, faz assim, e ele faz. Faz assim, e ele faz, ele obedece, ele se cala. Um homem que não conflita. Mas aí depois ela não vai chegar assim, mas eu sou casada com banana, porque o cara não toma as rédeas. Sabe o que acontece? Ainda sai falando mal do marido, né? Esse casamento pode se dar assim, pode acontecer por muito tempo. Não tem paixão. Ela não ama. Não se divorcia, mas se acostuma. Fica ali. Não é um casamento ideal bíblico, mas é um real. Porque se essa mulher quiser realmente um marido alfa, ela vai ter que construir isso, ela vai ter que deixar espaço para ele. Vai ter que dar espaço para ele. Porque se ela for se relacionar com um homem assim, vai ser igual aquele hino lá, que diz, de dia a gente briga, de noite a gente se ama. Vai ter briga. Ela vai ter que aprender a segurar-se, a frear-se. Porque se ela for gritar com um homem, ela nunca mais vai ver esse homem. Se ela for tentar dar ordem para esse homem, vai dar ordem para quem você quiser. Para mim, você não vai dar ordem. Acabou ali o relacionamento. Ela não vai conseguir construir um relacionamento. Ela vai ter que reaprender. Porque um homem não aceita a ordem assim. Uma mulher mandona. Eu tenho observado muito, né? Porque a gente não precisa nem ir muito longe para enxergar as mãos de Deus, né? Então, quando eu vejo ali, você quer conhecer um homem, olhe para a mulher dele. Você quer conhecer uma mulher, olhe para o marido dela. Porque eu gostaria tanto, pastor, de todo o fundo do meu coração, que todas as mulheres vivessem o que eu tenho vivido nesses últimos 2 anos.
que o que nós prosperamos nesses 2 anos, nós temos 18 anos de casado. A gente vinha prosperando, mas ali era passos pequenos. Não sei, consegue explicar? Consigo explicar. A gente vinha, Deus sempre esteve presente, né? Que eu fui criada dentro da igreja, então eu tenho um entendimento. Não tanto quanto agora, né? Porque agora o Senhor tem sido muito generoso comigo. Mais do que, né, do que antes. Mas, assim, o que a gente prosperou nesses 2 anos, que é onde eu coloquei no lugar de homem mesmo, de cuidado, de pai, de marido, de tudo na minha vida, que a gente não prosperou nos últimos 16. Eu vou te dar dois fatos que acontecem. Primeiro, quando a mulher assume o papel de cabeça, o papel de líder, ela coloca sobre os ombros dela um peso que ela não foi feita para levar. Então, ela vai adoecer emocionalmente e fisicamente, doenças psicossomáticas. Ela vai levar uma carga muito pesada. E casamento não é isso, ela não foi feita para isso. E o marido muitas vezes vai descansar. Ela quer fazer, vai fazer. Se acomoda. Se acomoda. Porque ela não dá espaço para ele. Tá? Então, ela vai fazer. Segunda coisa que vai acontecer. Aí eu preciso ir para um texto bíblico. Quando Jesus vai para Nazaré, Jesus chega em Nazaré. Nazaré foi a cidade que ele cresceu. A Bíblia diz que as pessoas de Nazaré não fizeram muita conta de Jesus. Trataram Jesus como um homem comum. Ele era só um carpinteiro aqui. Ele morava naquela rua ali, estudava na escola ali, jogava futebol com meu filho, ele não era ninguém. Quem é ele para ensinar com essa autoridade? Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Alessandra, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, muitos milagres. Ele não pôde. Ele fez poucas curas ali, mas ele não pôde fazer muitos milagres. Não está falando de um pastor, não está falando de um profeta, não está falando de um mestre qualquer, está falando de Jesus, que curava paralíticos, que ressuscitava mortos, né? Cegos de nascença. Não, ele não pôde fazer milagres, não pôde. Por quê? Porque a desonra fecha os céus. A desonra limita o potencial. Ao passo que a honra faz florescer o potencial. Quando uma mãe diz para um filho assim, você não é capaz, você não é ninguém, você não é nada, ela inibe o potencial de um filho. Ela anula um filho, anula uma filha. A mãe judia diz para um filho, você é descendência de Abraão. Você vai ser grande sobre a terra, porque a Bíblia diz isso. Por isso que os judeus têm prêmio Nobel. Porque eles crescem ouvindo isso. Que eles são filhos da promessa. Que eles são descendência de Abraão. Que a boa mão de Deus está sobre eles. Porque a honra faz florescer. Quando a mulher fala mal do seu marido, quando a mulher critica seu marido, quando a mulher se sobrepõe sobre ele, compete com ele, fala mal dele, e esse homem se anula, esse homem diminui seu potencial, ele se apequena, ele se diminui, e ele não cresce, ele não prospera. Mas quando a mulher diz, você é o cara, eu te admiro, você pode, você é capaz, você é o homem da minha vida. E ela elogia esse homem, e ela honra esse homem pode ser o cara que vai fazer coisas que ela nem imagina, ele vai ser grande mesmo, ele vai ser poderoso, porque ele vai despertar nele potenciais que ela nem sabia que ele tinha, e ele vai prosperar mesmo, porque a honra abre os céus. Mas aí também, pastor, nisso daí, não existe a perfeição, né? A gente busca a excelência, né, na presença, mas ambos têm que ter o coração quebrantado, né? Sim. É querer fazer diferente, né? Chega de sofrer, vamos buscar aquilo que a gente merece, mas junto, porque nenhum sucesso vai ser gostoso ou agradável sem a família unida.
né? Eu posso alcançar mais topo do sucesso, mas se eu não tiver a minha família me apoiando, não tem graça, e vice-versa. Então, eu acho que o coração quebrantado ali, vamos vencer juntos, vamos fazer juntos. Tudo isso, assim, quanto mais a gente cresce, eu até falo para o William, o Senhor levantou eu líder, você líder, então tem propósito nisso. Sim. Porque o que o Senhor tem feito na nossa vida, Ele não tem feito na vida de muitos ali para fora. Então, o Senhor confia na gente, né? É você remando lá, eu remando aqui, porém, no mesmo barco, né? Então, mas só que quando a gente uniu a força ali mesmo, com o coração quebrantado, então agora, essa é a minha posição, essa é a sua, pastor do céu, o Titanic ficou pequeno, hein? A prova de Ficou. que sujeição não é anulação Não é. é que você pode ser líder. Pode ser líder sem competir com o marido. Olha, quando a mulher tem essa inteligência, essa fineza, essa sensibilidade que o homem não tem. Deus deu isso para ela. Em compensação, Deus colocou sobre a mulher uma responsabilidade que não colocou sobre o homem. Deus disse assim, é a mulher que destrói o lar com as próprias mãos. Porque uma mulher que é casada com um homem, ele é bronco. O homem, ele vive por um ideal. E por um ideal ele morre. Ele mata, ele passa por cima. Ele se esquece de si próprio, de qualquer coisa. Então, o homem vai amar toda pessoa que o apoia no seu ideal. Quando uma mulher apoia um homem, um sonho dele, ela vai ser amada. Mas toda mulher que se interpõe entre um homem e o seu sonho, que compete com esse homem, escute, ela não somente não vai ser amada, ela vai ser vista como inimiga. E da mesma forma, uma mulher que casa com um homem e não apoia seu ideal, ela continua com o seu sonho pessoal, ela nunca casou. Porque escolher é perder. Escolher é perder. Eu não posso escolher duas coisas. Uma mulher solteira não precisa se submeter a ninguém. Mas quando eu decido casar, eu tenho que abrir mão do meu sonho, da minha missão para apoiar a missão de alguém. Eu vou ser líder. A minha capacidade vai ser exercida, mas dentro da missão de alguém, dentro do projeto de alguém. Porque se eu quiser exercer a minha missão, independente da missão de alguém, então eu não posso casar. Concorda? É que eu não vejo graça de não casar. Porque assim, ó, sozinha a gente vai, mas junto a gente vai mais rápido. Mas né? A gente mais vai longe. E mais longe. Então, eu não teria construído nem metade, ou talvez nem ter tido a oportunidade de construir o que vem construindo, porque eu costumo dizer que eu sou a escada, ele é o corrimão, ou vice-versa. Então, quando um tá ruim, o outro tá bom. Né? Agora, com a graça do Senhor, a gente tá bom, mas tá bom juntos. Mas teve momentos que eu tive que segurar ele. E teve momentos que ele teve que segurar eu. Mas, um apoiando o outro. A Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um. Né? Um pode sobreviver, um pode viver, é um estilo de vida. Mas a Bíblia diz que é melhor que sejam dois do que um. Agora, Alessandra, o sentido da vida é compartilhar. Você que está me vendo aí, vá ao mercado, compre os melhores ingredientes que você puder comprar. Prepare o prato mais sofisticado que você souber preparar. Monte a mesa, farta, linda, com a melhor prataria que você puder, com a melhor louça que você tiver. Depois sente-se e coma tudo sozinho, tudo sozinha. Alessandra, qual a graça? Não tem. A graça é cozinhar para alguém. A graça é compartilhar com alguém. Porque esse é o sentido da vida. Quando você conquista alguma coisa, você conquistou alguma coisa, teria sentido se você não tivesse com quem comemorar? Não. Igual eu olho para trás, tudo que a gente já veio construindo junto, e ver tudo construído já até então, e o Senhor tem muito mais pela frente, mas só de olhar, né, saber que foi os dois, né, os dois levantando cedo, os dois batalhando. Hoje as pessoas veem assim, nossa, mas eles chegaram longe, mas chegamos juntos.
né? Sim. Teve os ventos Sim. fortes ali, porque o casamento também tem as suas particularidades, né? Que são duas opiniões diferentes, mas o Senhor teve presente em todos os momentos, então a gente olha para trás assim, meu Deus, É. né? Só valeu a pena porque foi juntos, É. né? Então a Tem- soma sempre vai ser a soma. Deixa eu ver se eu consigo passar essa imagem aqui de um vídeo que eu vi um tempo atrás. Eu procurei esse vídeo no YouTube, não consegui. Se algum espectador conseguir achar esse vídeo, passa aqui para o canal. Dois meninos queriam muito entrar num clube, clube da árvore, um clube das crianças ali do bairro, né? Aí eles, não, você não pode, você não consegue, vocês não podem. Aí lançaram um desafio para esses dois meninos. Vocês têm que atravessar uma ponte sobre um trilho. Tinha uma ponte assim que tinha um trilho de trem. Só que a ponte era alta, sim, tinha uma certa altura, corria o risco de cair e se machucar. Eles olharam assim, aí começaram a treinar ali sobre o trilho de trem. E de vez em quando escorregava e caía. E se treinando ali, mas se caísse ali, eles estavam inseguros. Não tinham como andar ali, os dois caindo. Andando ali, mas de vez em quando caíam. Aí eles tiveram uma ideia. Eles ficaram um ao lado do outro sobre o trilho, estenderam o braço, agarraram um no braço do outro, caíram levemente para o centro, assim, inclinaram levemente para o centro, seguraram no braço do outro e começaram a andar. Impossível cair. Compreendeu? Aí pronto, aí pode andar tranquilamente. E é isso mesmo. Quando a gente tem um apoio, a gente vai mais rápido, mais longe, mais seguro. E não somente a questão da completude, da felicidade, mas a questão de quando você. Porque tem dias que nós não estamos bem. Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha. Tem dias frios, tem dias de vale, né? Tem dias difíceis. Sabe o que é que eu tenho aprendido, Alessandra? Eu tenho aprendido que a vida é isso aqui. Tem dias de montanha. E quando você estiver no alto, Alessandra, você vai ter amigas que vão estar com você aqui, que vão celebrar com você, que vão se alegrar com você, que vão curtir a viagem, que vão curtir o carro novo, que vão curtir a conquista, que vão curtir o sucesso do livro, do podcast, que vão se alegrar contigo e vão ficar muito felizes com você. Mas quando você descer para o vale, essas amigas, elas não vão descer com você. Elas não vão te ligar. Elas não vão te chamar para sair. Elas não vão te convidar para a viagem. Elas não vão mais na sua casa, nem vão convidar você mais para a casa delas. Aqui vão ter outras amigas. No vale, vão ter pessoas que vão orar com você, que vão jejuar com você, que vão chorar com você, que vão passar essa luta com você, essa dificuldade com você. Mas o vale não é para sempre, sabe? Você vai subir para a montanha de novo. Mas quando você subir para a montanha, essas pessoas que estão no vale, elas não vão subir com você. Elas vão se ressentir. Nem se alegrar porque você está Não. subindo. Porque elas vão continuar no vale. Elas vão continuar naquela vidinha. Elas vão continuar tendo aquilo que elas têm. E elas vão ficar ressentidas porque você conquistou aquele carro de novo. Você vai viajar para aqueles lugares de novo. Você vai ter aquilo de novo. Aí essas pessoas da montanha, elas voltam. Porque você voltou para aquele nível de casa, você voltou para aquele nível de carro, você voltou para aquele nível de viagem. Mas essas pessoas aqui de baixo que choraram com você, não, Deus ama ela, não me ama. É difícil se alegrar quando a pessoa não recebeu a vitória foi sua. Então depois você vai para o vale de novo. Aqueles do vale voltam, da montanha não voltam. Mas existem pessoas, Alessandra, que vão estar com você na montanha e no vale. Na montanha e no vale. E essas pessoas são pouquíssimas. Essas pessoas são nossa família. Essas pessoas são pessoas que têm aliança conosco. Por isso é muito importante
a família, o casamento. Às vezes a gente pensa assim, igual aquela música do Roberto, eu tenho 1 milhão de amigos. A gente confunde muito rede social com vida real. Ninguém tem 1 milhão de amigos. Não. Casamento é isso. Casamento é alguém que está conosco na montanha e no vale. Pobre de alguém que não tem isso. Eu tenho a experiência ali onde eu precisei ser mais sustentada, porque quando eu perdi minha filha, que o William era tão pai dela, ele me ajudou, ele foi um grande pai para ela, mas quando ela se foi, eu me entreguei. Eu só queria saber da minha neta, eu não queria saber de mais nada. Foram vários meses ali bem difícil. E ele segurou firme. Segurou firme. E eu via ele chorando nas madrugadas. Ao teu lado ali. Sim, mas ele não deixava eu ver, me emociono, porque, né, é uma grande verdade. E ele não deixava eu ver ele chorando. Tipo, tudo para manter firme, para esperar o meu vale passar, sabe? Então hoje, assim, a gente estar vivendo, tudo que nós estamos vivendo é algo assim que eu gostaria que não só as mulheres, mas todas as famílias vivesse tudo que nós estamos vivendo, porque hoje nós estamos em cima da montanha, mas foram muita busca, muita entrega, né? Quando eu decidi me batizar, no dia do batismo, que teve em setembro, eu não consegui ir, né? Mas eu acho que não era para eu ir mesmo nesse dia. Mas eu assisti pelo YouTube e assisti quietinha, né? Ele estava arrumando o guarda-roupa, eu fui lá assistir, e aí eu ouvi a pregação antes, né? E aí depois começaram a entrar, foi esse dia que eu tomei a decisão de batizar. Que veio uma angústia tão grande, tão grande. E aí terminou o batismo, terminou o culto e eu subi para cima. E o William foi criado em berço católico, né? Mas ele é um católico diferente, porque eu sempre fui mais pro cristão. E aí eu peguei e subi e falei assim, olha, eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Porque tá tudo certo, tá tudo bem, mas tem algo que não tá. É o espaço que só Jesus preenche. Mas eu não quero viver com esse nó na garganta mais, eu não quero viver desse jeito mais. Eu vou me batizar. A gente já estava indo, né? Eu quero me batizar. Ele falou, mas se você for, eu vou. Eu falei assim, olha, que isso daí não é brincadeira, né? Porque eu sempre falava assim, ó, o dia que eu for, não é para retroceder, porque Deus ele leva você a sério quando você leva ele a sério, né? E uma vez que eu falei isso, você não pode voltar atrás, porque ele não é de brincadeira. Eu falei, né, cuidado, porque isso daí é algo sério, não dá para voltar para trás. Ele falou, não, se você for, eu também vou. Eu falei, então tá bom, então nós vamos. Aí já estava perto ali pro dia 1º de dezembro, aí o inferno se levantou, né? Porque daí não queria, nada dava certo pra gente marcar. Começou a dar um monte de, meu Deus, problema lá, problema aqui para tirar a paz da gente. Uhum. E aí eu entendi, falei assim, ó, fica na paz que eu sei por quê. Aí conseguimos marcar, só que nas 2 semanas ali pro batismo, aí que começou a dar tudo errado, tá tudo errado. E aqui dentro, meu senhor, aconteceu um monte de coisa. E todo mundo achando que era culpa de si. Falei assim, gente, o problema não é com vocês. O problema é comigo. Então, eu só espera passar o dia 1º de dezembro. Luta mesmo. Que tudo vai voltar no lugar. Vai voltar melhor. Então, eu só preciso que vocês segurem na minha mão para me ajudar a passar isso daí. E aí, quando tanto que o senhor viu lá, que para mim foi o dia que eu mais esperei na minha vida, né? É poder, assim, realmente mudar, é ser diferente, é fazer diferente, é ser alguém diferente, é poder ser alguém diferente para o mundo, para minha família. E eu sendo na minha família alguém diferente, é natural que eu vou ser alguém diferente para o mundo. E o mundo hoje, ele tem perecido e está carente por ele não ter pessoas que valorizam os princípios, que é a família, que é estar na presença de Deus do fundo do coração e deixar que Deus caminhe com ele, faça as coisas na frente dele, sabe? Então, eu tenho vivido dias assim que, como eu gostaria que o mundo vivesse, pastor? Como eu gostaria. Mas o pecado desfocou o homem da vontade de Deus, né? O homem não consegue
vê de forma simples, né? O orgulho, o homem não consegue amar, acha que amar uma só mulher é utopia, é algo impossível. A mulher acha que se submeter a um homem é machismo, é retrógrado, é ultrapassado, né? A mulher confunde feminismo com ser feminina, né? Isso é um reflexo desses tempos modernos, né? E o que nós devemos esperar com tudo que está acontecendo? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Cabe a nós, como igreja, viver a palavra, né? Sabendo que o evangelho é contra a cultura e que o inimigo trabalha exatamente para destruir esses valores, para destruir a família. Porque quando o inimigo olha para a família, ele vê Deus, né? Quando os céus procuram aquilo que lembra Deus aqui na terra, ele vê uma família. Porque a família é isso, um homem comum, uma mulher comum e seus filhos. Vivendo em unidade. Isso é a imagem de Deus. Porque Deus é isso, Pai, Filho, Espírito Santo. Um homem e uma mulher, quando vivem em unidade, né, eles formam a imagem perfeita de Deus. Por isso que Satanás quer tanto destruir a família. Orar e vigiar o tempo inteiro. Infantilizar o homem, tirar a autoridade do homem, masculinizar a mulher, sabe? Tornar essa guerra de gêneros, ou seja, agora, ou então dizer que não tem mais diferença de sexo, né? Que tanto faz se tem relacionamento com homem, com mulher, tornar tudo igual. Ou seja, essa confusão que está existindo agora na sociedade sobre tudo isso, né, é exatamente para afetar a família, para abalar a família. Claro que cada um é livre para fazer suas próprias escolhas, né? E a igreja, as maiores democracias do mundo são de países protestantes, é importante dizer isso, né? Porque tem muita gente que diz, no Brasil se quer fundar uma república protestante, religiosa, e uma ditadura religiosa. Não, as maiores democracias do mundo são governadas são de matriz protestante. Estados Unidos, uma república protestante. Inglaterra, protestante. França, protestante. Suíça, protestante. E a gente entende que cada um é livre para fazer o que quiser, né? Agora, a gente não entende isso como normal. O normal é um homem, uma mulher e seus filhos. O mais triste que a gente enxerga, né, a realidade, é que vai ser daí para pior, né? Porque a salvação ela é individual, o querer é individual, a escolha é individual, né? Se eu não quiser caminhar para a direita, né, por vontade própria, não tem como o Senhor, né, caminhar comigo. Então, é uma decisão da família. Primeiro foi a decisão dele, que daí uniu com a minha, e aí se ajuntou. E agora a gente caminha para frente. Mas nem sempre foi assim. Então, se a gente não decidir, né, enquanto é tempo, ainda eu vejo que a gente está caminhando para cada vez pior. As famílias destruídas, né? O que ele falou, veio para matar, roubar e destruir mesmo. Sim. É daí para pior. Sim. Então, a gente que tem um discernimento, né? Eu converso muito com algumas pessoas, né? Eu divido a minha experiência de dores, mas também de vitórias, o que Deus tem feito, o que Deus já fez, para que a gente consiga resgatar, né? Porque às vezes tem muitas pessoas que estão no vale, mas não porque ela quer ficar no vale, é porque às vezes as pessoas que estão lá com ela não veem assim, meu irmão, eu tô aqui, né? Vamos dar uma direção. Então, eu tenho sido esse canal ali, a gente começa aqui dentro da empresa mesmo, né? As pessoas, o Senhor encaminha, geralmente os passarinhos com asa quebrada para mim. Então, é onde a gente tem conseguido fazer o trabalho, né? Dentro do ministério que o Senhor deu para a gente, dividindo que Deus faz e desfaz, a gente que dá um passo para Ele dá 10 para a gente. Então, eu tenho feito o que está dentro das minhas limitações e do meu conhecimento. Porque cada dia
a tendência é piorar, né? E se o Senhor escolheu a gente para ser diferente, então a gente tem que dividir e transbordar aquilo que o Senhor tem derramado na nossa vida. Né? E quem sabe, né, trazer o máximo possível para cima da montanha, né? Erguer pessoas. Erguer. Esse é um ministério. Cada um fica na vocação para que foi chamado, diz a Bíblia. Muito bom, Alessandra, estar com você. Me sinto muito feliz aqui por esse dia. Eu espero que seja a primeira de tantas Não outras. será, porque tem muitos assuntos que a gente precisa falar, e eu tenho fé que, através do nosso canal, o Senhor não erra, né? Ele leva a gente aonde precisa. E a gente não precisa ganhar o mundo, a gente precisa chegar nas pessoas que precisam, né? De ouvir algo verdadeiro, algo que tem visto assim que é o Senhor que está por trás, né? Deus, ele nos usa e o nosso papel é pregar, falar de Jesus, não converter as pessoas, mas falar de Jesus. Como você diz, nem o próprio Deus obriga as pessoas a alguma coisa. Deus diz assim: eu proponho para vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Deus propõe. Deus coloca diante do homem dois caminhos. E ele até dá a dica, diz assim: escolha a vida. Mas é sempre nós que escolhemos. É como um pai diante de um filho já maduro. Ele diz assim: eu não vou te bater, eu não vou te obrigar a nada. Né? Como você obriga um filho de 4, 5 anos. Você diz: ó, meu filho, você tem esse caminho, mas é o filho adulto que escolhe. Então Deus, ele deixa o homem escolher. Deus deseja que o homem seja salvo. Deus deseja que o homem escolha a vida. Para isso ele enviou seu filho. Para isso Jesus morreu na cruz. Para isso ele estabeleceu a igreja. Para isso, para pregar o evangelho, que é o que nós fazemos. Para isso ele enviou o seu Espírito Santo para falar ao coração do homem, para viver e nos fortalecer, viver dentro de nós e nos fortalecer. Mas o homem precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Ele precisa dar ouvido à voz do Espírito, porque ele pode endurecer o seu coração. O Espírito Santo pode falar com ele, ele pode endurecer o seu coração. E a palavra que me fez tomar a decisão de batizar, até fala lá para eles lá, ó, que me fez ter a coragem, né? Porque eu já estava indo na igreja. E eu vejo muitas pessoas falar assim: ah, mas a igreja está em mim. Eu sou a igreja, né? Mas eu tinha muito medo de batizar. Muito medo, porque falei assim: meu Deus, como é que vai ser minha vida a partir de agora, né? Mas até tomar a decisão ali, porque eu sabia que se eu tomasse a decisão eu não podia retroceder. Mas o medo de tomar essa decisão, né? Mas mesmo assim, sem batizado, eu ia. Foi no batismo que o senhor falou assim: você não precisa estar pronto, você não precisa estar perfeito, venha do jeito que você estiver. Então, aquilo fez muito bem para mim, porque eu não sou perfeita, eu nunca serei perfeita, né? Mas eu permito que o Senhor trabalhe na minha vida do jeito que Ele achar que deva. Nós somos um vaso. Então, aquela palavra me deu segurança, porque muitas pessoas hoje elas veem: eu preciso estar perfeito para ir na igreja, para ir fazer aquilo outro, aceitar Jesus, né? E isso é isso que passe que não há necessidade. No caminho o Senhor vai consertando. Olha, esse negócio de fazer com que as pessoas se afastem da igreja, isso é uma estratégia de Satanás. Afastar uma brasa da fogueira, afastar um membro do corpo. Todas as figuras de igreja são de comunhão, de congregar, né? Igreja é assembleia, é congregação, é corpo. Ninguém é igreja sozinho, isso não existe. Eu sou eu. Cristo vive em mim, mas eu não sou igreja. Eu sou membro, eu não sou igreja. 2 ou 3 concordarem, isso é igreja. 1 não é igreja. Eu não posso viver o evangelho isolado, porque eu não vou amar, eu não vou perdoar,
eu não vou exercer os dons, eu não vou exercer os ministérios, a multiforme graça de Deus que se estabelece na igreja, que se apresenta na igreja. Só é olhar o Novo Testamento, gente. Os ministérios, os dons, a comunhão, o partir do pão, tudo ali que é vivido, o crescimento, né? Tudo isso é partilhado. Igual o casamento, eu falo, o sentido da vida é compartilhar. Igreja é coletividade. Pai, que eles sejam um, como eu sou um no Senhor, como o Senhor é um em mim. Que eles sejam um. A oração de Jesus pela igreja. Aí a pessoa diz, não, eu sou igreja. Mas Deus falou comigo. Como assim? Porque Deus se contradiz, porque ele diz lá em Hebreus 10, né, não abandoneis vossas congregações. É estranho isso, é estranho. Não é uma palavra que vem de Deus. Eu também não concordo. Mas, né, o Senhor trabalha. Aquele que é escolhido, ele pode até tentar escapar, mas o Senhor guarda ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai lá e busca, né? É impossível um corpo viver, ter vida separada. É impossível um membro ter vida separada do corpo. É impossível. Mas, pastor, obrigado pela tua disponibilidade. Eu espero que não seja a última vez, né? Que seja a primeira de muitas. Tem muitas coisas ali que o culto de quinta é uma palavra que eu também vivo muito, é crer sem ver. Então, eu sou resultado de tudo aquilo que o Senhor foi falando, eu fui fazendo, mas eu não via. E a palavra de ontem também, né, da esperança, do acreditar, do plantar e esperar o tempo de colher. Se alegrar na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Então, nós já temos mais dois programas aí para nós trazer, né, esses assuntos. Deixa uma palavra final aí para as mulheres, para os homens, para o nosso povo, né, para os nossos irmãos, né, que têm perecido, estão carentes aí de Deus, enfim, carente de tudo, na verdade. Ultimamente, né? Eu tenho pensado muito nisso. Tem um louvor que diz assim, eu vivo de milagres. E nós não vivemos de milagres, essa aqui é a verdade. Não que Deus não faça milagres, Deus não possa fazer milagres. Deus pode fazer milagres, Alessandra. Mas a verdade é que milagres são raros. Você pode contar o número de milagres na Bíblia. Milagres são raros. Milagres é a interferência de Deus na natureza, no acontecimento dos fatos. Quando Deus interfere e de forma instantânea ele muda um fato, ele muda algo. E pode ser que um crente viva a sua vida e nunca experimente um milagre estrondoso, um milagre como um machado flutuar, como um mar se abrir, como a ressurreição, um aparecimento de um órgão, uma cura miraculosa, algo que a medicina não poderia fazer. É possível, porque nós não vivemos de milagres, essa é que é a verdade. Mas Deus trabalha de uma outra maneira. Deus trabalha através do processo. Deus é aquele oleiro de Jeremias 18. Então pode ser que Deus não tenha realizado um milagre na sua vida nos últimos tempos, nos últimos anos. Mas eu tenho certeza que você está em meio a um processo de Deus, que Deus está trabalhando na sua vida de alguma maneira, porque Jesus disse assim, eu e o Pai estamos trabalhando até agora. E aquele vaso que se partiu, aquele barro que se partiu, Alessandra, na mão, ele se partiu na mão do oleiro. Significa que Deus está o tempo todo no controle da nossa vida. Então, o milagre pode não ser instantâneo, mas Deus o tempo todo está trabalhando na nossa vida. Eu sou prova viva. Através das circunstâncias, através dos sentimentos, através dos relacionamentos, através das portas que Ele abre, através das portas que Ele fecha. Tudo isso é um processo que está nos conduzindo a um propósito. Tudo isso. Por isso, dai graça em tudo, né? Dai graça em tudo. Dai graça em tudo. Porque milagre é raro, mas o processo é a regra. E, com certeza,
você está em meio a um processo de Deus na sua vida. Então, começa a agradecer para acelerar o processo, né? É exato. né? E aprenda, porque senão você não Aprenda. passa para a próxima fase. É E verdade. o processo não acaba. Alegria, pastor. Já tá com as malas prontas? Ah, Já tá com as malas prontas? Tá de férias? Vai entrar de férias? sim, Agora sim. sim, Ah, plenas férias. é verdade, é verdade. Ai, maravilha. Que Deus abençoe. Que sejam 15 dias ali, por mais, né? Que vai continuar trabalhando, mas descansar um pouquinho, né? Eu imagino a vida do Senhor, assim como a minha. Os compromissos, as responsabilidades, a confiança que o Senhor depositou, né? Isso gera ali uma entrega muito grande. Então, é merecido, né? Então, aproveita. Não esqueça de colocar a gente nas orações lá, né? A Amém. igreja, a gente aqui, que o Senhor venha guardar, proteger e que, né, a nossa mensagem chegue o mais longe possível para que a gente possa alcançar muitas vidas através da gente. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe esse espaço aqui que você tem aberto para a pregação do Evangelho. Amém. Que Deus abençoe cada espectador aqui do seu Amém, podcast. amém. Você que nos acompanhou até aqui, já aproveita, se não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, já nos siga nas redes sociais e já faça os seus comentários. Lembrando que todos os comentários, o melhor comentário, nós iremos mandar beijo aqui do programa no próximo programa. Tá bom? Que Deus abençoe, que guarde e proteja a sua vida e nos vemos na próxima semana. Fiquem com Deus.